Paz, Senhor, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, que esse domingo venha a ser um domingo de bênção, né? É o primeiro dia da semana, né? As primícias, né? A Bíblia fala que a primazia pertence a Deus. Tudo que é o primeiro tem que ser de Deus em nossas vidas, né? Tudo que é o primeiro, a gente temos que oferecer a Deus. Amém? Aí depois a gente distribui a nossa vida da maneira que o Espírito Santo concordar e quiser, né? Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, nós não mandamos mais na nossa vida. Você tem um direito. Jesus, ele te deu o livre-arbítrio, né? Se nós falarmos assim, eu não quero que Jesus mande na minha vida, ele não vai mandar. Amém? Ele não vai mandar, né? Para poder a gente servir a ele, ele disse assim: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Vamos ler uma palavra em Apocalipse, né? A revelação do Senhor para os últimos dias. Muitas coisas que agora estão acontecendo na humanidade, em principal em Israel, né? Paz sobre Israel e sobre Jerusalém, é um sinal que Jesus está próximo. Ah, missionário, mas desde quando eu nasci que eu vejo falando que Jesus está próximo. A palavra de Deus diz, amados, que Jesus virá como um ladrão. Amém? Um ladrão não vai te avisar quando ele vai roubar a sua casa. Satanás, ele é ladrão. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não vai te avisar quando ele quer destruir a sua vida, o seu casamento, a sua vida espiritual. Amém? Então, Jesus virá como um ladrão, não sendo um ladrão, como um ladrão. Mas para aqueles que não estão atentos, não é a virgem, né? Virgem, quando a Bíblia fala virgem, mulher, ela está se referindo à noiva do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. Nós somos a noiva de Cristo, né? Há uma parábola na Bíblia que fala sobre as 10 virgens, né? 5 eram prudentes e 5 eram nécias ou loucas, né? 5 acenderam as lâmpadas para encontrar o noivo no escuro, para clarear, e 5 também colocaram azeite nas lâmpadas, mas colocaram só o tanto certo. E na hora que o noivo, que Jesus, veio para apanhar a sua noiva, para receber como esposa, as que tinham colocado um pouco azeite foram deixadas, porque Jesus não conheceu ela, porque estavam no escuro e as lâmpadas se apagou. Amém? E além de se apagar, as outras que tinham previdência, né? Elas colocaram azeite a mais. E o noivo, Jesus demorou em vir, né? O noivo tardou. Quando chegou a meia-noite, todos estavam cochilando e escutou o barulho: eis o noivo! Eis o noivo! Né? E então as noivas que estavam cochilando, a igreja, né? Acordou ali, né? Houve um despertar, mas aqui estavam com a lâmpada acesa e tinha mais azeite, saiu ao encontro do noivo. Ah, missionário, mas o que é sair ao encontro do noivo? Amado, sair ao encontro do noivo é que a igreja que somos nós temos que se movimentar. Movimentar. A igreja, nós não podemos ficar apenas só esperando o noivo. Nós temos que sair ao encontro do noivo. Amém? Nós temos que se movimentar. E quando o noivo veio e escutou a trombeta, escutou o barulho, elas se despertaram, né? Ah, missionário, mas Jesus falou das 10 virgens. Então Jesus tem 10 noivas? Não. Aqui, amados, Jesus na parábola está dizendo a totalidade da igreja de Deus. O Espírito Santo, ele tem várias maneiras de trabalhar. Uns ele dá o ministério da palavra, ele dá o ministério da fé, ele dá o dom de curar, e assim vai. Mas a palavra de Deus fala que o Espírito é o mesmo. Amém? Quando se prega em nome de Jesus, cada um tem de Deus o seu chamado, a sua vocação. Amém? Tem uns que oram e o milagre acontece, é curado. Tem uns que oram, tem o dom da palavra, mas o Espírito Santo é o mesmo. E quando o noivo vier, como que vai encontrar a gente? Amém? Amém, amados? Como que vai encontrar você? Como que vai encontrar você? Como que vai me encontrar? Com as lâmpadas acesas e um pouco a mais? Ou será que vai encontrar
a gente, ou eu, ou você, com as lâmpadas apagadas. E como que alguém, se conhece alguém no tempo do passado, que não tinha lâmpada elétrica, não tinha nada, na escuridão, eu já convivi uma escuridão, né? Eu nasci num lugar que não tinha luz na época, não, hoje tem, não tinha, no meio do mato mesmo. A escuridão sabe, a gente não via nada. Se não tiver um candeeiro, né? Na época lá no Nordeste nós chamávamos candeeiro, né? Colocava um pavio ali, colocava, eu acho que era querosene ali, e acendia para clarear um pouco. Se não tiver o candeeiro, como que a gente vai conhecer a pessoa? Da mesma forma Jesus. Amém, queridos? Se a gente não tiver com as lâmpadas acesas, como que a gente vai conhecer, como que o noivo vai conhecer a sua noiva? Como que o noivo vai conhecer a sua noiva? Se ele, por exemplo, se a noiva está sem a lâmpada. Jesus diz que nós somos a luz do mundo. A luz do mundo, a luz se põe no velador. Ninguém pega a lâmpada que está aqui em cima acesa, por exemplo, eu pegar a lâmpada aqui e vou colocar ela debaixo da cama. Amém? Não vai clarear. Então, se eu sou lâmpada, se eu sou uma noiva iluminada, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que clarear o caminho do noivo. Aonde eu chegar, se tiver escuridão, eu tenho que levar a luz. Eu tenho que levar a luz. Amém? Aonde tiver ódio, eu tenho que levar o amor. Aonde tiver a falta de perdão, eu tenho que levar o perdão. Amém, querido? Mas as noivas que eram noivas, eram igrejas também. Eram pessoas que acreditavam em Jesus. Porém, é aquela pessoa que na igreja não quer saber de nada, não tem compromisso com o noivo. Porque olha aqui, a noiva, ela tem compromisso com Deus. Ela tem compromisso com o seu noivo. É como se fosse casada. Ela tem um compromisso. Amém? Antigamente, eu não sei hoje, né? Como que tá as coisas aí? Mas antigamente, quando, por exemplo, a moça estava namorando o rapaz até os pais e pedia ali noivado. Amém, querido? Então a moça já tinha um anel, uma aliança no dedo, uma aliança de noivado. E quando algum rapaz, outra coisa, queria namorar, ela falou, não, eu já sou noiva. Eu já tenho um compromisso. Amém? Então as noivas que não eram prudentes, elas não tinham o quê? Não tinham compromisso com Cristo. Não tinham compromisso com o Espírito Santo. Amém? Elas não tinham previdência, né? Não tinham previdência. Eram noivas que serviam a Deus de qualquer maneira. E o noivo demorou. Ambas estavam lá, 5 prudentes e 5 nécias. Todas elas estavam cochilando, dormindo. Mas, à meia-noite, para a honra e glória de Jesus, houve um grito. Eis o noivo! Eis o noivo! E elas saíram. As que foram prudentes, o noivo pegou elas, levou a casa, as bodas, as festas. As outras não tinham azeite, pediram para as que tinham. Olha, o meu azeite acabou. O meu azeite acabou. Dá para você me emprestar um pouquinho do seu azeite? As outras foram o quê? Prudentes, tinham previdência, né? A previdência é como o INSS que a gente, né, paga, né? A gente tem que ter a previdência para o amanhã, a gente está precavido, prevenido. É como as noivas, né? É como a noiva que eram prudentes, né? Falou, não, eu não vou te emprestar o azeite, porque se eu emprestar para você, pode faltar para você, pode faltar para mim. E aí, todas nós não vamos ter um encontro com o noivo. Amém? É questão de vigilância, né? E esta é uma palavra que vem do coração de Deus ao seu coração e ao meu coração. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 15, fala assim, ó. Vamos ler o versículo 14. Ó, Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. Revelação de Jesus Cristo, né, nos últimos dias. É o que está acontecendo no começo agora, né? Olha só. Apocalipse 3,15. Ao anjo, quer dizer, ao anjo da igreja, né? O anjo da igreja é o pastor. É o líder da igreja. Então, essa palavra foi endereçada ao anjo da igreja, para que o anjo da igreja transmitisse essa palavra para as pessoas que estavam na igreja. Amém, queridos? O anjo da igreja é a pessoa
que você vai na igreja, que está lá na frente pregando a palavra, que lidera, né, a casa do Senhor. A igreja é de Jesus, é a noiva, né, e Deus coloca ali o anjo dele, né, o mensageiro da palavra, para distribuir o alimento certo, na hora certa, no momento certo. Amém, queridos? Ao anjo da igreja, versículo 4, diz assim, ó, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém é Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, que é Jesus, o princípio da criação de Deus. Amém, queridos? É Jesus. Versículo 15, Jesus falando assim, ó, Deus, ó, eu sei as tuas obras, que nem é frio nem quente. Oxalá, ou seja, quem dera, né? A palavra oxalá significa quem dera, né? Oxalá foras frio ou quente. Amém? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, quem dera você seja, olha aqui a palavra, ó, versículo 15, eu sei as tuas obras, quem que és nem frio nem quente. Oxalá fora quente ou frio. 16, assim porque és morno e não frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ah, missionário, mas que isso? Que palavra forte. Jesus está falando que vai vomitar a gente da boca dele. É a palavra do Senhor. Amém? Sem eira e beira. É a palavra de Deus. Amém, queridos? É o manual, é a bússola do cristão. Deus, amado, Ele quer que venhamos o quê? Eu torno a falar sobre as 10 virgens. 5 prudentes e 5 que estavam o quê? Estavam sem precaução, não levaram azeite. Elas estavam mornas. Elas tinham o azeite. Elas tinham o azeite, mas pouco azeite. Elas estavam mornas. É como se aquele fogo, imagina você uma fogueira e ter pouca lenha. Então a chama vai se apagando. A chama vai se apagando. E as virgens prudentes, elas tinham madeira, lenha, e tinham mais madeira para que se a chama fosse se apagar, elas colocavam mais lenha ali na fogueira, e a fogueira ia cada vez mais se abrandando, crescendo, né? Amém? Se abrasando mais, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém? Olha só. E fala aqui a palavra do Senhor, que nós temos que ser quente ou frio, e não morno. Porque quando a gente é quente, a gente cada vez se aquece mais com a presença de Deus. O transbordar. Deus fala muito sobre transbordar. O que é transbordar, missionário? É quando a gente ora, a gente busca, a gente sente a presença de Deus, a gente vai à igreja, a gente jejua. Nós temos falhas, é verdade, mas nós temos que procurar estar tão em comunhão com Deus, que as nossas falhas vão ficar bem sem, digamos assim, sem aparecer. Elas vão ficar escondidas ali, elas não, sabe, ela não vai transparecer. As nossas virtudes, a presença de Deus vai sobrepor as nossas falhas. E as pessoas vão olhar para mim, vão olhar para você e dizer, o que foi que aconteceu com essa mulher? O que foi que aconteceu com esse homem? Ele está diferente, ela está diferente, né? Ele tinha falhas, ele xingava palavrão, ele amaldiçoava, ele era irritado, ele era bravo, ele era não sei o quê, mas agora, sabe, ele ama, ele perdoa, ele está alegre, sabe? Então é isso que é uma igreja quente, é isso que é ser quente. E quando a gente está frio, a palavra do Senhor diz que Ele faz o quê? Deus, na verdade, Ele é um fogo, né? Ele é o fogo, o Espírito Santo desce como fogo e esquenta aquela pessoa. De repente ela está meio abatida, ela está meio passando uma luta, meio desanimada, né? Ela está endividada e ela coça a cabeça para cá e ela coça a cabeça ali, não sabe o que fazer. E sabe, as tempestades da vida, as ondas do mar, né, da vida acabam fazendo o quê? Acaba deixando aquela pessoa triste, mas não é que ela está desanimada de Jesus, ela está fria. Eu já passei muito por isso no começo da minha conversão, né? Às vezes eu estava na igreja ali lutando, orando, pregando a palavra, ganhando almas para Jesus, evangelizando, mas os problemas eram tantos que às vezes eu ficava meio frio, aí eu falava, eu não vou para a igreja hoje, e nisso acaba Satanás, se a gente não vigiar,
acaba passando uma rasteira na gente, e quando vai ver a gente já está em outros lugares, onde não é a presença de Deus, e depois sofre as consequências. Amém, queridos? Mas, por outro lado, tem aquela pessoa que é morna. Ah, missionário, mas o que é uma pessoa morna? Morna é aquela pessoa que, por exemplo, ela está à igreja, ela vai à igreja, ela fala que é crente, ela fala que é cristão, ela fala de Deus, mas você olha para ela, ela não ora, ela não jejua, ela não vai à igreja, ela fala assim, Deus está na minha casa, né? Deus está ali comigo na minha casa, então ela é uma pessoa morna. É aquela pessoa que ela vai até a igreja, mas ela não tira o pezinho, né? O mundo ainda está puxando um pouquinho ela está, sabe aquela brincadeira de cabo de guerra, né? Puxa para cá e puxa para lá, puxa para cá, puxa para lá, um pé na igreja e um pé no mundo. E a Bíblia fala que Jesus está a ponto de vomitar da boca essa pessoa. Então, querido, cuidado. Você que é cristã, ou cristão, cuidado para não cairmos nessa palavra. Ou és quente, ou és frio. Mas já que você é morno, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Agora eu te faço uma pergunta, em nome de Jesus. Quem é que vomita? Né? Todos nós temos momentos de um desarranjo no estômago e vomitamos. Por acaso a gente vai vomitar e tornar a comer o vômito? Amém? Será que alguém vai vomitar e comer o próprio vômito? Amém, querido? Isso é uma advertência. Isso é uma advertência. Ninguém come o seu próprio vômito. Então, querido, nós temos que tomar cuidado para a gente não cair nessa palavra. Ou a gente é quente e põe mais lenha na fogueira para esquentar mais, ou a gente é frio e ora a Deus e o Espírito Santo desce em forma de fogo dentro de você e esquenta você. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Hoje você está frio, de repente amanhã você está, glória a Deus, vamos vencer, Deus é comigo, e ponto final. Agora aquela pessoa que não está nem aí, é crente tico-tico no fubá. Amém, querido? É tico-tico no fubá, né? Porque tem o cristão é ouro, quanto mais vem a pancada, quanto mais vem o fogo, né? Quanto mais vem as ondas, né? Ele pode até chorar na presença de Deus, mas ele está ali. Amém? Se ele não suporta, ele vai até Jesus. Se ele precisa de uma oração, ele vai até uma pessoa de Deus e pede uma oração. Pessoas de Deus, amados. Não conte os seus problemas para ninguém. Tem uma palavra na Bíblia, se não me engano, acho que é o rei Ezequias, não sei, não me lembro agora, que ele abriu a sua vida, a sua casa para pessoas pagãs de fora, e Deus, na verdade, o condenou. O condenou que eu falo assim, não aprovou o que Ezequias fez. Você tem que tomar cuidado, pessoas com quem você abre o seu coração. Amém? Eu posso passar a luta que eu for. Eu só confio em Deus primeiramente, eu confio na minha esposa, e eu procuro a dedo pessoas que eu possa bater um papo e me abrir com a pessoa. Caso contrário, eu vou até Deus e oro. Porque Jesus diz, quem não é comigo, espalha, né? Quem comigo não ajunta, espalha. Amém? Tem gente que você fala alguma coisinha, ela já espalha para todo mundo, né? Aí todo mundo está sabendo, né? Então, tem que ser alguém que fala assim, olha, ore comigo. Olha, eu estou precisando de oração, eu tô numa luta, numa guerra espiritual, Deus está falando aqui com você, ou com alguém aqui, e comigo também. Né? A pessoa está numa luta espiritual, e ela precisa de uma mão amiga, então ela tem que saber se aquela pessoa, ou aquela mulher, ou aquele homem, realmente, fala, não, vai ficar entre eu e você, nós vamos orar. Eu vou te ajudar em oração, eu vou jejuar por você. Amém? Um é pelo outro. Agora, se a gente contar a nossa vida para pessoas que não têm Deus, amado, ou que falam que é de Deus, mas não são, o diabo vai entrar na sua vida, vai fazer uma fofoca, que você vai ficar envergonhado e automaticamente você envergonha o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, voltando ao assunto, nós temos que ser o quê? Ser quente. Quente ou frio. Porque se a gente tiver morno, a palavra do Senhor que
ele diz que ele está a ponto de vomitar da sua boca, né? Versículo 17. Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, ó, a Bíblia fala aqui, ó, desgraçado e miserável e pobre e nu. Olha só que chamativa que o Espírito Santo está dizendo aqui. Olha só o que Deus está falando aqui. Olha, versículo 17. Como diz, rico sou e estou enriquecido. Quer dizer, não preciso de nada. Versículo 17. E de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Amém, querido? Pode ler na sua casa, Apocalipse 3, versículo 14 em diante. Você vai encontrar essa palavra aqui. Ah, missionário, mas eu tenho dinheiro. Para que eu quero Deus? Para que eu não preciso de igreja? Deus está em casa lá, eu oro, né? Eu oro no meu carro, né? Eu oro no meu carro do ano, eu oro, né? Tal, eu sou abastado, eu sou o cara, né? Eu sou o cara, cuidado. Deus fala, você é um desgraçado, pobre, cego e nu. Amém, querido? Mas, missionário, quem quer o desgraçado, pobre, cego e nu? É a pessoa que tem dinheiro? Não. Deus quer o melhor para você. É lícito você ter o melhor carro, a melhor casa, né? A melhor roupa, o melhor alimento, né? É bíblico, você pode ter, deve ter. As coisas melhores desse mundo, se quiserdes e me ouvirdes, está escrito, comereis o melhor dessa terra. O que a gente não pode achar é que estamos abastados, que não precisamos mais de nada, que somos super-homens, super-mulheres. Amém, querido? É onde você pode cair numa doença, né? Você pode acontecer algo com você, e aí você vai falar, puxa, tudo que eu tinha não valeu nada. Eu só corri atrás do vento, né? Eu só perdi o meu tempo. Amém, querido? Temos que ter tudo isso, mas a primazia tem que ser com Deus. Temos que ser virgens prudentes. Ter o azeite, mas colocar mais azeite na botija e ter uma reservinha ou uma reservona do lado, para quê? Para quando o noivo vier, se por acaso o fogo começar a baixar, a luz começar a diminuir, põe o azeite na botija e a luz. Amém, amados? Então é essa palavra, queridos. Né? Eu quero dizer a você que Jesus te ama. Amém? Jesus quer mudar a sua vida, quer entrar na sua casa, quer participar da sua vida, quer trabalhar com você, quer participar do seu casamento. Ele quer ser o seu conselheiro, ele quer ser o seu patrão, ele quer ser o seu advogado, o seu juiz, o seu médico. Jesus quer ser tudo isso para você. Amém, querido? Mas tem gente, por exemplo, vamos fazer um exemplo. Tem um casamento, convida todo mundo. Convida o padrinho, a madrinha, todo mundo vai, aquela coisa mais linda do mundo, né? É que nem pavão. Já viu pavão? Você chega lá no zoológico, aquelas plumas, coisa mais linda do mundo. Mas o convidado principal, Jesus, ninguém convida. São poucas as pessoas. Ó, eu convidei o João, eu convidei a Maria, eu convidei o Roberto, eu convidei o Fábio, eu convidei a Silvana, eu convidei fulano. E Jesus, o principal convidado. Amém? Para reinar no seu casamento. Para estar com você no seu casamento. Você convidou? Amém? Você convidou Jesus para entrar na sua casa, comandar os seus filhos? Amém? De nada adianta você buscar pela sua família, se você não busca para você. Se você está nadando, alguém está morrendo afogado, se você se jogar dentro da água, você vai morrer junto, porque você não sabe nadar. Amém, querido? Você tem que aprender a nadar primeiro. Põe isso no seu coração, aprenda a nadar. Aprenda a buscar para você, põe mais azeite, a lâmpada que está em você vai clarear seus filhos, seu marido, sua esposa, seu trabalho, seu ministério, enfim, tudo. Mas primeiro, buscai o reino dos céus. Amém? Convide Jesus. Amém? Para poder finalizar, Jesus não é um ladrão. Ele virá como um ladrão, mas não é um ladrão. O ladrão, quando vai roubar a sua casa, ele chega pela janela, pula o muro escondido. Jesus, ele fala assim, eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta
João, Maria, Roberto, eu quero falar com você. Joana, eu quero falar com você. Mas será que você está abrindo a porta para Jesus? Amém, querido? É uma pergunta que só você e Deus podem responder. Será que você tem aberto a porta para Jesus? Amém? O diabo não chega. Falando, ó, eu sou o diabo, quero entrar. Eu sou Satanás, eu quero entrar. Ele vai entrar pelas beiradas, pelas brechas, pelas brechinhas que você deixa, que eu deixo. Amém? Você sabe o que quer. Amém? Amém, querido? Então que Deus abençoe a todos abundantemente. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante. Pode ler na sua casa com tempo. Peça para Deus abençoar e te orientar. E você vai ver que Ele vai falar com você. Amém? Que Deus abençoe a todos abundantemente. Bom domingo. Um domingo em família, com os filhos. Um forte abraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E um beijo no coração de cada um de vocês. Lembre-se, Ele não desiste de você. Ele te ama. Amém?